Olá, caro amigo ouvinte, espectador internauta, sou o Rodrigo Geoffroy e este é o podcast Histórias da Nossa Gente, pela Rádio 93 FM, a Rádio que é Show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. Com trabalhos técnicos de Marcinho Ribeiro, hoje vamos bater um papo com o nosso querido entrevistado, André Felipe Oliveira de Paula. O André é produtor multimídia, formado pela PUC Minas, especialista em mídias e marcas, também proprietário da agência Intentum. Desde 2016, vem atuando junto às empresas em seus projetos de posicionamento no mercado por intermédio de branding, design, marketing e produção de mídias variadas. Meu querido André, uma satisfação muito grande poder ter você aqui conosco. A Rádio 93 agradece muito a sua presença, a Academia Barbacenense de Letras também, sempre ligada nas tecnologias atuais, né? E você que é uma pessoa que domina essa área, a gente hoje quer saber um pouquinho mais desse universo maravilhoso das tecnologias, né? Como que a gente pode usar isso melhor no nosso dia a dia e nas mais variadas áreas. Então, assim, é uma satisfação muito grande, nós esperamos muito para poder ter uma agenda, já que você está aí graças a Deus, com os compromissos todos esquematizados. Então, a gente teve uma dificuldade de achar um horário, mas conseguimos, então nós queremos aproveitar esse momento ao extremo. Eu que sou muito agradecido a você, Rodrigo, a 93, a ABL também, por essa... Eu fico lisonjeado de estar participando aqui, né? Ao mesmo tempo que é um reconhecimento, também eu acho legal enfatizar que são inúmeros profissionais da minha área que são tão bons quanto eu, ou muito melhores do que eu. Então, tá aqui, na verdade, eu estou representando essas pessoas, né? E não a mim mesmo, apenas, né? Sim. Mas é isso mesmo. Então, a gente já quer começar entendendo um pouco mais dessa modernidade, né? Afinal de contas, muita coisa ainda é nova para nós. Então, eu gostaria de perguntar como é que é a formação de um profissional nessa área de produção multimídia? Quer dizer, quais as habilidades que são aprendidas, né? Por exemplo, se a gente considerar a grade curricular dos cursos, né? E como é que é a atuação desse profissional, assim mesmo, a mão na massa, no dia a dia? Bom, eu vou pedir licença, Rodrigo, para chegar em falar diretamente sobre a atuação do profissional, vou pedir licença para falar um pouquinho sobre como foi o meu percurso até aqui, até me entender como um profissional da área. Maravilha, fique à vontade. Eventualmente eu adquiri a habilidade de designer gráfico e aquilo foi muito interessante para conseguir fazer uma renda extra, agregar valor em alguns projetos paralelos, além da minha vida profissional. Projetos culturais? Projetos profissionais e projetos culturais. Inclusive, é bom mencionar que eu faço parte de um coletivo Punks, que produz festivais, produz cultura também. E foi dentro desse contexto em que eu aprendi a desenvolver sites também, aprendi web design. Claro que tudo no nível um pouco mais básico, né? Mas aquilo tudo ali, 2015 para 2016, eu comecei a adquirir essas habilidades como um complemento, tanto para os projetos como financeiros. Sim. E com o passar do tempo, principalmente no que chega ali na pandemia, eu começo a ver a urgência em adquirir determinadas validações, formações complementares, né? Então, nesse intervalo aí, 2016 2020, eu fiz vários cursos online, grande parte gratuitos, né? Fui garimpando esse conteúdo e eu posso mencionar ali um curso de fotografia, curso de produção de evento, de gestão de espaço cultural, empreendedorismo, controle de versões, Google Analytics, tráfego pago. Então aquilo tudo eu fui agregando de acordo com as demandas dos clientes também. E isso foi deixando de ser um complemento e foi se tornando minha profissão. Dentro do contexto já da pandemia, 2019 para 2020, eu percebi que essa coisa do autônomo, ela não estava sendo suficiente e a demanda ela era grande, ela estava ali. Foi quando eu decidi, acho que foram duas decisões que foram muito acertadas, que foi fazer um curso de fotografia digital pelo Senac, vinculado também a um curso de... esse foi pago, mas eu também fiz um curso gratuito no IFE do Sul de Minas,
EAD, todos EAD. Que legal. No IFSU de Minas, de desenvolvimento web, e aquilo ali eu já tive uma carteira de serviços bem maior, mas eu percebi que eu estava ainda com aquele contexto de amadorismo, de autonomia, de autônomo, e eu falei, não, vamos formalizar isso tudo, vamos pegar isso tudo, colocar num pacote, e quem sabe se tornar um profissional, né, que eu possa concorrer no mercado de forma mais eficaz. É verdade. E aí eu fiz pleiteei uma bolsa de estudos na PUC Minas, consegui, e fiz o curso de produção multimídia, foi um tecnólogo de 2 anos, também EAD, e foi dentro da pandemia, então eu posso dizer que eu sou o resultado daquela época, da transformação digital se tornando um pouco mais urgente, e eu surfando ali na crista dessa onda. Dentro do curso, eu fui perceber, né, numa instituição de ponta, eu fui perceber que eu não sabia 20% do que eu achava que, né, que era necessário para atuar. E aí lá dentro, eu fui compreender as habilidades, quais seriam as mais fundamentais para a profissão. Com isso eu posso citar mercado, marketing, acho que o interessante é a entrega das mídias em si, que eram os módulos, né, que era o audiovisual, a animação, desenvolvimento web, desenvolvimento de aplicativos e complementar a produção multimídia também, fotografia e o design gráfico, que até hoje eu atuo com branding, com rebranding, né, com a identidade de marca. Eu acho que são as frentes de atuação mais importantes assim, nessa área. São as necessidades talvez maiores, né, do mercado nesse momento. Agora, é interessante que você comenta, né? Crise é um termo grego que pressupõe oportunidade, pressupõe momento de ação também, né? E uma crise avassaladora, da qual a gente ainda guarda sequelas, mas que proporcionou, no seu caso particular, mas em muitos outros também, acredito, não talvez no mesmo campo, mas assim, um novo olhar para o contexto, um novo olhar profissional para o mercado, um novo olhar no sentido de descobrir outras oportunidades, novas oportunidades, ou outras roupagens de oportunidades, né? Eu acho isso muito interessante você falar da sua trajetória, pontuando esses aspectos, porque foi um momento de introspecção muito grande e eu percebo que o que aconteceu foi o contrário, essa busca por essa qualificação formal, que te fez muito bem, porque o mercado vai exige isso, certamente você perderia portas, oportunidades, se não tivesse, não bastaria o conhecimento por si, o notório saber, vamos dizer assim, mas era preciso deixar esse notório saber registrado no papel, para que pudesse haver um passaporte para essas outras oportunidades, né? Nessa esteira, eu pergunto para você como é que tem se desenvolvido, por exemplo, essa área do conhecimento humano tão diversa, porque ela é muito recente, você mesmo colocou, né? E como é que você vê a demanda da sociedade e das empresas, por assim dizer, por esse tipo de profissional hoje? Eu acho interessante que eu acredito que em qualquer área de conhecimento, o profissional, durante sua formação, ele acaba saindo um pouco defasado. O mercado está um pouco defasado em relação ao mercado. Porque a tecnologia vai avançando e o conhecimento vai sendo agregado. Então, a atualização constante ela é essencial. Mas eu me surpreendi muito com a minha formação, por exemplo, de estar bem à frente do que eu esperava, por ser uma instituição, né, formal. Sim. Então, eu acredito que eu saí, né, dessa formação muito capacitado para atender as demandas. Tanto que me emocionei muito ao sair formado, aquela coisa da certificação, do legal, canudo, né? Aquilo é muito sensacional. E por perceber que eu estou apto para atender essas demandas ali do mercado. Além disso, existe o aprendizado informal, mais popular, que as pessoas trocam na internet também. São fóruns, até no TikTok, quem está interessado consegue filtrar alguma coisa que pode aprender. Não é só entretenimento, tem? Tem sim. Que bacana.
Então, assim, eu acho que o aprendizado ele tá ali e a atualização é fundamental para que você possa atender essas demandas do mercado, que estão cada vez maiores. Entendi. Será que elas tiveram assim uma urgência diferente por causa até desse momento que a gente teve de pandemia? Eu acredito que sim, eu acredito que muito se descobriu naquela época em relação à qualidade do atendimento das empresas, por exemplo, né? Assim, você conseguir ter acesso a um número de telefone, né? A um canal de WhatsApp, e você não conseguir isso, que é uma coisa assim, é o básico do básico. É verdade. Então, muito se descobriu em relação à urgência de certos elementos, né? E aí quem tinha essas habilidades para poder auxiliar conseguiu se inserir no mercado. Muito interessante. E qual é a relação que pode ser estabelecida, por exemplo, entre a criação da internet no Brasil, porque, veja, ela data de 95, fazendo, portanto, 30 anos no próximo ano. Muitos profissionais multimídia nem eram nascidos quando a internet deu as caras por aqui oficialmente, né? E o período da pandemia, que a gente até comentou agora recentemente, né, falamos aqui agora, que foi experimentado pela população mundial, mas especificamente no país, porque o que ocorre, né? Muitos de nós ainda somos analógicos, nós chegamos antes da internet, de outras tecnologias. Então, assim, como é que você vê essa relação, né, do advento da internet? Quer dizer, quando ela começou na pandemia, houve uma necessidade maior de se utilizá-la e, por outro lado, uma dificuldade grande também em função da pouca digitabilidade, vamos dizer assim, digitalização, até criando termos que nós temos, né? Porque muitas pessoas lidam muito pouco e tem receios, a gente tem dificuldade de cobertura, tem instabilidades, enfim, uma série de percalços que possam ter trazido algum prejuízo ou, enfim, alguma angústia, né? Piorado o quadro que a gente já estava vivendo naquela época de pandemia. Eu enxergo da seguinte maneira. A evolução digital ela já vinha acontecendo, né? Tendo em vista, por exemplo, 30 anos de internet no Brasil, é bastante tempo. Né? Bendito foi quem comprou um Bitcoin lá atrás. Né? É verdade, valorizou. Então, assim, existem pessoas que estão atentas a esse tipo, né, de conteúdo há muito tempo. Né? Então, eu acredito que minha profissão, por exemplo, eu estou sobre os ombros de gigantes, né? Que conseguiram desenvolver novas formas de praticar, né, essa profissão, inclusive. Sim. Né? E o que facilitou o processo hoje, né? Eu acho que a minha história profissional é um exemplo disso. Eu recorri ao ensino EAD no meio da pandemia para conseguir uma validação profissional, né? Conseguir mais oportunidades. Então, eu acho que vai muito, sim, de identificar a necessidade. Né? Sim. Eu posso dar um exemplo muito nítido, assim, que é da minha mãe, que se adapta muito rapidamente. Ela tem 77 anos. E se adapta muito rapidamente ao digital. Então, porque ela trabalha até hoje, ela tem essa demanda, ela enxerga e ela busca. Então, eu acho que tem muito de se identificar nesse universo, de precisar daquilo e se permitir ser transformado pelo digital, porque realmente é um choque de gerações, sem dúvida. É interessante que você coloca essa ponderação no sentido de você reconhecer, ser corajoso e buscar. Você fez todo esse percurso de formação, ou quase todo ele, vamos dizer assim, de maneira digital, por via da educação à distância. Agora, é necessário ter muita disciplina para poder atuar nesse segmento, nessa modalidade. Né? Eu, estando no magistério há algum tempo, eu percebo que nem todos têm esse espírito, né, mais comprometido, mais disciplinado. Eu acho que isso poderia redundar em risco, em termos de absorção do conteúdo, em termos de como você trabalha com aquele conteúdo, né, como é que você usa aquela ferramenta na prática posteriormente. Então, assim, é interessante esse relato, né, no sentido de encorajar as pessoas. Acho que esse é um propósito também que a gente tem aqui,
e você nos ajuda bem nisso, mas fazendo essa ressalva de que é preciso também observar minimamente essa questão da disciplina, né? Dentre outros aspectos, talvez um equipamento minimamente adequado, né? Sua conexão, enfim. Mas eu pondero nesse sentido, assim, puxando um pouco a brasa até para a minha sardinha, no sentido do magistério, que a gente vê, lida um pouco também com a educação à distância. A gente está começando um processo agora, aqui numa instituição em Barbacena, mas eu percebo que esse fator também tem um impacto bastante grande, né? E eu acho que você deixa uma lição, um depoimento muito verdadeiro de como superar, de como você conseguir, né, extrair o melhor sem propriamente ficar ali batendo as cabeças, né, lutando em vão. Essa área que você atua, né, a produção multimídia, ela assim, temos várias definições naturalmente, mas de uma forma mais objetiva até, ela é a arte de combinar imagens, sons, texto, né, para formular um material atraente e informativo. Para a gente ficar assim, né, digamos, numa definição mínima, a partir do mínimo. Inclusive, relato muito a importância do texto, né? Então, você combina esses elementos para poder desenvolver um conteúdo para sites, aplicativos, jogos, filmes, programas de televisão, entre outros, né? E quais são as maiores dificuldades, por exemplo, de se criar em cada uma dessas possibilidades que eu citei, né? Os sites, os aplicativos, os jogos, os filmes, os programas de televisão, na sua área, né? Quais são as dificuldades principais em cada linguagem que a gente tem nesse guarda-chuva maior, que é a produção multimídia? Legal. Sobre o comprometimento na formação, realmente isso é muito evidente. Eu, certa vez, fiz uma formação em Química, em licenciatura em Química, presencial, no IFE. Eu cheguei a fazer 8 períodos. Eu percebi que não era muito o caminho que eu queria tomar e acabei declinando. Mas eu era muito entregue, muito engajado, mas era um desafio muito intenso, por ser uma área de conhecimento que eu gostava, mas que não era a que eu dominava. Então eu tinha esse exercício exaustivo, sempre. Dentro dessa realidade na PUC Minas, isso se manifestava, mas com muito mais facilidade, porque eu já tinha essa tranquilidade com algumas ferramentas, né, com o digital em si. Então, aquela coisa do curtir também o processo mais complicado, porque era um curso também muito exigente. Sim, fácil. Muita gente acabou largando também, porque tinha exigências de compreensão, de execução muito, muito intensas. Então, sem dúvidas, tem que comprar a briga e encarar de frente. Quanto às dificuldades, eu separei algumas, tentei compreender quais seriam as dificuldades dessas áreas. Eu acho que as dificuldades elas estão muito na relevância final do produto que está sendo entregue. Sim. Por exemplo, minha forma de trabalhar, ela envolve muito, é uma prestação de serviço. Então, a forma como eu desenvolvo o meu serviço, como eu apresento e entrego o meu serviço, ela é 90% da aceitabilidade do meu resultado. Sim. Mas ainda assim, eu estou entregando um produto no final. Esse produto ele tem que ser relevante. O site, né, o aplicativo, por exemplo, se ele não tiver uma funcionalidade mínima, né, uma usabilidade, para que aquilo seja de fato uma ferramenta ou de venda, ou de portfólio, ou de gestão para a empresa que está contratando, ele não tem, ele perde o motivo de existir. Então, eu acho que o desafio é conseguir compreender, né, a usabilidade daquilo tudo. O cliente te coloca essas questões num primeiro momento, você tem que interpretar isso e ajustar, ou como é que... Porque suponho que
ele deseje, por exemplo, né, uma determinada ferramenta com tais e tais funções, acessos, etc., interatividade, enfim. Existe uma espécie de briefing no início, com essas características, em cima disso se trabalha para poder chegar a esse produto com essa característica que você falou de aceitabilidade, por exemplo, de sua parte. Posteriormente, também da parte de lá, como é que é isso? Com certeza. Uhum. Eu gosto de falar que, eu gosto de chamar de essa área assim, dos profissionais criativos. Uhum. Mesmo quem trabalha nessa parte mais exata, mais técnica, sim, por exemplo, do desenvolvimento web, eu gosto de chamar assim, me identificar nesse universo como profissional criativo. Uhum. E essa é uma mágica muito legal desse profissional, que é conseguir interpretar os desejos, né, e os anseios daquelas pessoas. Isso é um desafio muito grande também. Uhum. E aí sempre é feito um briefing, né? Cada profissional faz de um jeito. O meu briefing é quase uma anamnese, assim, eu faço uma leitura com quase um raio-x da pessoa, para que eu possa entregar o que ela de fato vai precisar. Uhum. E cada uma dessas áreas, como eu comentei, tem as suas especificidades, né? Existe um ritual para você, por exemplo, fazer um aplicativo, para você elaborar um site, um filme, um jogo, sim, um comercial. Tem uma coisa interessante, uma dificuldade muito grande que existe dentro... eu até vou chegar no audiovisual, que é a minha área favorita hoje. Sim. Mas tem uma dificuldade muito interessante na parte de desenvolvimento de jogos, que não é minha área, mas tem alguns parceiros que sim. E da animação, que é o seguinte, tem um elemento fundamental que se chama rig, que é quando você coloca... Primeiro você precisa de um ilustrador ou de uma ilustração, e aí aquilo vai para um software e você tem que colocar pinos de movimento naquele personagem. Então você tem que meio que desenvolver o movimento e você tem que estudar isso na vida real para colocar. Isso é muito legal. E você já ouviu falar em Vale da Estranheza? Não conheço. Vale da Estranheza é uma expressão utilizada para quando uma animação, um jogo, não atinge o grau mínimo de semelhança com o real para que seja tolerado. Então, assim, quando você pega uma animação 2D, desenho à mão, storyboard, você não precisa ter uma identificação com o mundo real, porque aquilo é mais cartunesco, é divertido. Quando você pega uma arte 3D, renderizada, e aí o profissional ele se esforça em transformar aquilo em, nossa, tem que ser a melhor textura, o melhor... Só que ele não consegue chegar lá, aí aquilo causa um desconforto absurdo em quem está recebendo aquilo. Que interessante. E isso se chama Vale da Estranheza, né? Então eu acho que esse que é o desafio maior para essa área, conseguir passar movimentos suaves, movimentos reais, semelhança com a realidade, sem causar estranheza em quem está recebendo. Nossa, deve ser, imagino o tamanho do desafio, por mais conhecimento, por mais tecnologia em termos de equipamento que se tenha, ainda assim é de uma percepção, de uma filigrana, né? Porque você precisa ter essa sensibilidade para esses detalhes, né? Para poder incorporar isso e então não ter esse... E também achei semanticamente muito pertinente a explicação da expressão, acho que até posso incorporá-la em alguns contextos da minha vida, né, profissional também. Agora, e o emprego da tecnologia multimídia, por exemplo, na educação, nos seus mais variados níveis? A gente podia pensar, né, como é que a meninada começa lá com o celular e depois vai levando aquilo para outras instâncias. Como é que você avalia a contribuição das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, né, e das tecnologias digitais de informação e comunicação? Elas são complementares, as TIDICs, vamos dizer assim, nesse âmbito da educação. Como é que a gente poderia, por exemplo, aproveitar mais do que elas podem entregar para facilitar a circulação do conhecimento, a aquisição do conhecimento, a democratização também do conhecimento, por que não dizer? Perfeito. Eu acredito que você vai conseguir trazer assim, uma realidade muito mais prática do que eu,
Tem muito tempo, assim, que eu não convivo dentro da universidade, por exemplo. Né? Eu fui conhecer a minha faculdade na minha formatura. Né? Então, onde eu quero chegar? Eu acredito que a existência de laboratórios, a existência de projetos de extensão, projetos complementares, para que essas ferramentas sejam colocadas em pauta, são mais importantes do que a funcionalidade final delas. Entendi. Acho que antes de colocar se uma peça tá funcional, tá boa o suficiente, está pronta para o mercado ou não, primeiro ela tem que ser colocada em pauta, sabe? Estimular grupos até interdisciplinários com os alunos, com os docentes, os discentes, enfim. Para que isso seja de fato colocado em execução. Eu tenho um exemplo muito legal que foi nessa faculdade de Química, um projeto, uma iniciação científica a qual eu participei como voluntário. Foi um documentário no formato de hipermídia de saberes populares sobre algumas doceiras da região que produziam doce de figo. E esse material seria disponibilizado no formato de hipermídia. Texto, vídeo, som, isso tudo num software que seria uma coisa mais avançada, para que os alunos de Química pudessem ter uma compreensão prática e utilizando os saberes populares para isso. Foi muito legal, mas isso não saiu do acadêmico ali, do teórico, sabe? A gente tinha um produto final que se perdeu, foi publicado, mas... Sim. Então eu acho que a prática, a vivência pessoal, eu acho que é a demanda mais emergente. Entendi. Eu, enquanto você falava, me ocorreu aqui uma situação interessante. Você diz dessa congregação, por exemplo, dos alunos, dos professores, enfim, de uma comunidade envolvida para se sondar, por exemplo, como que se recebe uma dada campanha antes de ela, por exemplo, estar, né? Eu entendo que esse é um conceito de clínica, por exemplo, né, como algumas montadoras fazem com os seus clientes a respeito do lançamento de seus produtos, etc., né, para um objetivo de sondar, de aperfeiçoar, de aparar alguma aresta, né. Eu acho que esses momentos de interlocução realmente trazem grande crescimento, né, eu concordo muito com você. Agora, esses estímulos não têm acontecido muito mais hoje por força de se confiar muito ou cegamente que a aceitação, o ajuste vai ser garantido plenamente por toda e qualquer ferramenta tecnológica que a gente tem, então a gente pode prescindir disso, não vamos fazer isso mais, não vamos conversar, a gente vai fazer o melhor que tem e não precisamos fazer essa consulta, essa clínica, vamos julgar e ver o que acontece. Isso tem acontecido, você sente que isso tem acontecido muito mais, o pessoal abandonado esse bate-papo? É uma realidade também. Tem um conceito que chama MVP, né? Mínimo Produto Viável. Pessoalmente, não tem problema com isso, desde que o comprometimento no refinamento, né? E no produto final seja o foco, né? Entendi. Eu acho que se você não tem como fazer uma pesquisa de campo ali e empenhar, porque no fim das contas é tempo, força de trabalho, né? Se você não tem como dispor disso, talvez por que não lançar? Desde que a ideia seja refinar aquilo e ter um produto final com resultado. Aí o resultado ele pode ser inclusive acadêmico também, pode ser uma peça de pesquisa também. Né? Agora, você pela sua estrada, a sociedade tem sido transformada inequivocamente pelo mundo digital. E a maneira de a gente chegar em determinados públicos também sofreu grandes alterações. Na sua visão, o que a sociedade demanda em termos de comunicação? Que forma de comunicação a gente poderia eleger para ser mais eficaz do ponto de vista da mediação pelas tecnologias, naturalmente, sem perder isso de vista, sem perder a multimídia de vista? Assim, quais seriam os anseios maiores da sociedade no sentido de ela se encontrar, se ver satisfeita, né, com um determinado recado que chega para ela, que é absorvido, que está ok, está chancelado, está aprovado, mesmo na sua laicidade, porque
digo, a maioria não é da área, né? Está recebendo informação, uma carga grande de informação por vários canais. Mas será que isso está sendo eficaz? Está chegando mesmo? Eu estou falando no coração, eu estou tocando o coração, eu estou cumprindo o objetivo que eu tenho, comunicativo, estou vendendo bem mesmo o produto, estou na memória desse pessoal. Como é que você vê esse ambiente hoje? Essa é a pergunta de ouro. Olha, não estava na pauta. Né? Você vê que a pauta é só uma... Não, essa é impecável. Essa é impecável. Eu acho que essa pergunta, todo mundo quer essa resposta hoje. E eu acho que ela tem 2 graus de resposta que eu vou tentar fazer. Só uma pequena introdução. O único elemento que eu acrescentaria na sua pergunta extremamente bem elaborada é o elemento fake news, que também ainda gera mais ruído no processo. Né? Sim. Eu acho que, no fim das contas, cada pessoa se sente mais à vontade em um veículo. E aí, essa pluralidade, isso não se comunica. Né? É o hidráulico querendo comunicar com o elétrico. Isso não vai funcionar. Quem está no TikTok não troca muito com quem está no Facebook e assim por diante. Então, pessoalmente, eu tenho uma visão de que a comunicação institucional, e eu vou explicar o que é isso, ela está um pouco carente hoje. Entendi. Quando uma empresa chega até a mim pedindo ajuda em divulgação e em obtenção de resultado, a primeira coisa que eu venho colocando para essas pessoas é o que está sendo feito no mínimo. Qual é o mínimo? E aí o mínimo não está sendo feito, né? Que é um canal direto com as pessoas, né? Para que o gestor saiba o que as pessoas estão falando ao chegar até essa empresa e se de fato estão, né? E o caminho contrário, se a empresa está se comunicando oficialmente com os seus consumidores. E é por isso que eu digo em 2 graus, tanto empresas, projetos, profissionais, quanto também em graus mais interessantes para a sociedade como um todo, né? O Estado, né? Órgãos. Eu acredito que a comunicação oficial, né? Ela tem mais chance de ser revisitada, garantir que não é uma fake news, né? E ela ser praticada com ênfase mesmo, e todas as instituições se posicionando assim, trazendo as informações de forma oficial, sem medo de cair naquela coisa mais pragmática, porque às vezes tudo que a pessoa precisa é acessar rapidamente um órgão e falar, não, realmente isso daqui é correto, é coerente. É como se você recebesse um jornal, sim, sabe? Apesar do viés, né? Não há imparcialidade 100%. Não há imparcialidade, mas ainda é um veículo que se vê como uma coisa formal. Então eu acho que esse ponto, como as redes sociais ainda são ferramentas de lazer, eu acho que talvez seria forçar um pouco mais nesse sentido. Gente, você quer uma informação correta, relevante, inteira? Então tá aqui, o órgão oficial é esse daqui. Interessante. Ainda mais que a gente vive nesse contexto bem lembrado, né? De uma certa dificuldade, às vezes, de você fazer a triagem do que é pertinente e do que é inventado, com vários outros objetivos, né, escusos às vezes, né, deepfakes também, que são piores até, mas é interessante porque consegue dar um norte um pouco, né, para quem precisa conquistar o objetivo ali de efetivar uma comunicação que possa ser, vamos dizer assim, possa render aquele retorno, seja ele qual for, né, que foi pensado, planejado, almejado. Agora, eu até, a reboque disso que a gente está comentando, eu me lembro aqui e aproveito para te perguntar também. A interface da inteligência artificial com a produção multimídia, né? A gente está falando de fake news, deepfake, etc. Então, assim, como é que a gente pode colocar esses 2 lados? Como é que a gente vê essa interface? Como é que a inteligência artificial vai impactar nesse campo da produção multimídia, né? Como tratar de possíveis dilemas éticos e legais, porque a gente tem que considerar o ordenamento jurídico brasileiro,
que podem surgir dessa interação, né? Como, por exemplo, a gente pode citar aquela recente campanha de marketing da Volkswagen do Brasil, que empregou as matrizes, né, da Elis Regina, da cantora famosa Elis Regina, por inteligência artificial, colocando-a do lado da filha dela, Maria Rita, num comercial muito interessante, de extremo saudosismo, né, em vários aspectos, eu diria, mas isso se dando muito tempo depois da sua morte, né? Enfim, mesmo os sucessores dando ciência, eu inclusive assisti ao vivo uma fala do filho dela, falando, né, relatando como foi o processo, enfim, mas nós agora temos essa encruzilhada para tratar, como é que a gente vai casar as duas coisas, né? Essa emergência da inteligência artificial, do algoritmo levado às suas mais plenas consequências generativas, vamos dizer assim, e a produção multimídia com essa multiplicidade de possibilidades de ferramenta. Como é que você vê esse contexto que surge para nós agora? Esse é um questionamento que eu já esperava, né? Ele inclusive, eu venho trazendo ele em todos os lugares em que eu vou ter momento de fala, justamente por ser o que todo mundo está vivenciando hoje nesse sentido e quer saber. Né? Eu acho que o impacto já existe, ele já acontece. Né? É impressionante como o ChatGPT, há um ano atrás, ele sai de um grupo pequeno, estoura a bolha, né, de um grupo pequeno de pessoas e se torna, né, o que se torna. E nesse meio tempo, todos os softwares, né, de profissionais e também os populares, né, já incorporaram algum elemento de inteligência artificial para o usuário final. Então, assim, grande parte até sem cobrar por isso. Então, assim, realmente é uma crescente absurda, complementando o ponto que você colocou sobre alcançar vários públicos, né? Conseguir passar uma mensagem eficaz publicitária. Vão ter profissionais que vão conseguir um resultado absurdo com a inteligência artificial, e esse é um caso, né? E realmente, isso é uma obra de uma criatividade enorme, né? Desde que respeite todos os parâmetros legais da coisa, né? Então você vai conseguir resultados extraordinários. Minha opinião é que tem um pouco de vínculo com isso, sabe? Com o resultado. O resultado final, por ser inserido numa mídia um pouco mais efêmera, que é muito rápida, eu acho que o resultado nesses casos vai ser o que importa mais. Não vai dar tempo de trabalhar a ética da coisa, né? Um ponto que é muito importante que eu trago é o seguinte: os próprios programas que eu utilizo para fazer as minhas edições, por exemplo, eu já assino um termo de uso automaticamente ao utilizá-los, de que a minha área de trabalho, enquanto eu edito o meu vídeo, meu pôster, minhas fotos, aquele momento ali já está sendo utilizado para nutrir banco de dados de inteligência artificial. Que interessante. Então, assim, muito se colocou sobre isso porque, por exemplo, se eu estou atendendo a vamos supor, a uma empresa, a uma publicadora de jogos aí, multinacional, e aí aquilo que eu estou desenvolvendo, aquilo é sigiloso. E aquilo está sendo usado como base para nutrir preenchimento generativo de outras pessoas. Então, é muito polêmico. Eu acredito que ainda não chegou em sua plenitude. Esse comercial, inclusive, eu diria que a Elis Regina está no Vale da Estranheza, né, no comercial. Legal. Mas eu acho que vai. E aí, quando chegar nesse ponto, eu não sei como vão ser as coisas. Eu acho que o estudo está sendo feito agora, enquanto a gente está nessa transição. E talvez a gente esteja trocando o pneu com o carro andando. Exatamente. Aprendendo como lidar com isso, né? Ou então correndo daquele tsunami que vem atrás da gente, porque a onda está chegando, a gente está utilizando e não está sabendo talvez como lidar, ou estejamos aprendendo nesse movimento a lidar com essas questões que surgem. Agora, esse modus operandi seu é particular
hoje é derivado de um consenso nesse contexto de profissionais que atuam dessa forma. Eu achei muito interessante você ponderar que o próprio trabalho de edição, o próprio trabalho braçal de edição, digamos assim, para burilar o produto, já é elemento que pode servir de aprendizado de máquina para essas tecnologias. Quer dizer, é algo que você é um dissidente, entre aspas, no caminho, eu faço dessa forma porque é mais ético, ou existem grupos, ou já há um certo consenso de que esse procedimento é um procedimento eticamente, digamos, mais adequado, mais aceito, mais afeito a uma proteção de todos os envolvidos, ou ainda é realmente algo particular? Bom, eu vou colocar um outro exemplo, um outro caso, que eu acho que vai ilustrar muito bem essa situação. Quando a inteligência artificial chegou nos programas de edição, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, 2 anos, o preenchimento generativo de imagens ajudou muito no fluxo de trabalho. Isso daí é inquestionável. Teve um caso recente de uma, não vou detalhar muito, mas uma jornalista, se não me engano, uma moça, que ela fornece uma foto para um lançamento de um evento, para uma publicação oficial de um evento. E os editores daquele, né, da equipe de comunicação daquele evento pegam a imagem, tratam a imagem e publicam a imagem e a mulher vem questionar. O que acontece? Quando eu recebo determinadas imagens para montar um pôster, é muito comum que o pôster não esteja na mesma orientação do que a imagem, e aí você dá uma repuxadinha para cá, uma para lá, coloca uma coisa na frente. Essa função, ela permite que a gente consiga gerar o restante da imagem. A inteligência artificial, ela inventa o resto da imagem. E com isso a gente consegue construir um pôster mais coerente. A moça enviou uma foto em que ela está de busto e tem uma medalhinha aparente com 2 botões abertos da camisa. E na imagem publicizada, ela está com 3 botões abertos, a medalhinha escondida e um pedaço do sutiã aparecendo. E isso não existia na foto original. E aí foi isso que ela questionou. E foi um rebuliço e, no fim das contas, completaram a foto com IA. Puxa vida. Então, assim, são vários pontos que eu acho que vão passar despercebidos. Essa questão da edição, por exemplo, eu não vou citar o nome, porque eu não quero ser processado, mas foram termos de uso da própria biblioteca de programas que colocou isso e, assim, não tem aviso, não tem aceite automático. Aí muita gente já está migrando para outros softwares que não praticam dessa forma, que são gratuitos. Tem muita gente que não liga. Eu continuo neles porque eu dependo muito deles e estou assistindo um pouco isso, como vai ser. Mas eu pessoalmente, eu acho questionável. Agora, interessante porque dessa sua reflexão, a gente também pode pensar num binômio, né? Ou talvez num paradoxo, não sei. Criatividade e inteligência artificial. Será que isso tem relação? Isso se casa? Isso se opõe? Como é que você vê isso? É um Ouroboros, né? É uma cobra comendo a outra. Exatamente, porque o que acontece? O profissional dessa área, você há pouco falou, é o profissional da criatividade. Mas ele é auxiliado pela máquina, que talvez aprenda e burile grande quantidade de dados e vá gerando progressivamente respostas, enfim. Como é que vocês estão pensando nessa interação? Criatividade e inteligência artificial, criatividade e algoritmo? Eu acho que essa é uma pergunta um pouco difícil, porque o mercado está um pouco agressivo ultimamente. E a economia está um pouco frágil. Então, os profissionais da área do setor criativo assim, estão meio que correndo para conseguir fechar sua carteira de cliente. Então, não está dando muito tempo para processar isso. Entendi. Mas eu acredito profundamente na arte enquanto um rompimento. Então, eu acho que vão existir sempre pessoas para
trazer isso, virar a mesa e falar assim, não, vamos compreender isso de uma outra maneira. Excelente. Sabe? Eu creio muito nisso também. Haverá um limite insubstituível dessa criatividade pura, plena, humana, espontânea, né? E que eu acho que, por hora, no cenário que a gente tem, não haverá essa substituição. Acho que são coisas ímpares, né? Não quer dizer que elas não possam se complementar, não possam se ajudar, enfim. Mas é importante que a gente reflita sobre isso, né? As capacidades que nós temos mais recônditas, mais originais, né? Considerando o que o ser humano pode fazer nas suas mais diversas expressões artísticas, né? Achei que você foi assim muito preciso ao colocar uma questão atual extremamente delicada. Agora, como que a publicidade pode se valer, por exemplo, já que a gente está falando né, de um filmete interessante, enfim. Mas considerando agora a publicidade mais amplamente pensando, como é que ela pode se valer dos recursos multimídia, né, por exemplo, para criar, né, vamos nos lembrar aqui das campanhas memoráveis, né, eternizadas pelo nosso saudoso Washington Oliveto. Como é que podem se combinar os elementos, né, de engajamento, compreensão, memorização, interatividade, que são itens que permeiam essas criações, né? As pessoas precisam aderir a esses elementos. Como é que você vê esse casamento dos recursos, né, para esse tipo de finalidade na publicidade? Eu acho que tem gente que nasceu com um brilho, né, dentro de si para deixar um legado, assim. E eu acho que no caso do Oliveto é uma situação como essa. E eu trouxe um exemplo também, uma vivência minha, foi o mascote da COFAP, né, que é o COFAPinho. Sim. Que eu não sabia que tinha origens nele. Uhum. E foi entrando numa oficina para resolver num momento de fragilidade, né, num momento de resolução de crise, que eu me deparo com toda a identidade visual se utilizando do mascote, né? E aí a minha reação primária foi, eu mudei, sabe? Uhum. Toda a minha energia mudou. Eu mandei ali um vídeo, uma foto para minha esposa, falei assim, olha só isso aqui, é um Dachshund, é um salsichinha de mascote, ela já até conhecia. E isso mudou, assim... Até apareceu ele aqui se despedindo, né, do mestre. Se despedindo. Que legal. Do Oliveto. Apesar de triste a imagem, mas também muito criativa, né? Mas eu acho que tá nisso, sabe? Isso não apenas publicidade, mas essa coisa das peças, uhum. né? Audiovisuais, por exemplo. Eu acredito muito que elas atuam muito como registro do sentimento também da atualidade, sabe? Comunicam o que está acontecendo. E nesse caso, o que está acontecendo é um momento triste. E isso você comunica toda a energia da marca, por exemplo, ali. É verdade. E nem precisa de muito texto, né? Porque como o cachorrinho já está no imaginário das pessoas, pelo menos daquelas um pouco mais vividas, que, né, vivenciaram o comercial, né? A peça publicitária. Então, quer dizer, o texto pode ser prescindido nesse momento, porque você tem ali uma carga semiótica muito grande, né? Um simbolismo muito grande que vai aludir aquele tempo, né? Em que todo mundo parava vidrado na televisão, eu era um deles, para poder ver ele correndo, né? Com aquela elasticidade típica da raça, com aquele formato que lembra o amortecedor, né? Exatamente. Então é uma coisa muito interessante explorar isso, né? Essa imagem surgiu nas redes agora recentemente, né? Por força do passamento dele, e certamente deve ter causado esse sentimento todo e deve ter tido sucesso, né, de combinar os elementos que a gente comentou, né, melhor dizendo, engajamento, a compreensão, a memorização, a interatividade. Até complementando a sua pergunta, eu acredito que quando você se dá o trabalho de compreender qual a necessidade do interlocutor, né, quem vai receber aquilo, tentar absorver, assim, se colocar na vestimenta da pessoa, qual vai ser o impacto disso? O que essa pessoa quer, sabe? Sim. Você compreendendo a persona ali a fundo, sabe?
já é meio mundo, até que cai na semiótica, você não precisa nem do texto mais. Exatamente. Né? A parte técnica, tecnológica, enfim, isso vem como um tempero, eu acho. Uhum. Muito interessante. E quando a gente consegue fazer assim, é um toque de Midas, né? Combinar perfeitamente, se é que perfeição existe, mas no caso dele foram sacadas tão bem engendradas que é muito difícil a gente não considerar nesse patamar que foi considerado, né, mundo afora, no Brasil, por todos, né, somos todos discípulos, eu não tenho formação nessa área, mas, puxa vida, como consumidor, como uma pessoa que opera também a palavra, ou que tenta operar a palavra, né, porque, segundo Drummond, lutar com palavras é a luta mais vã que a gente tem, né, segundo o mineiro Itabirano, nosso bom Itabirano. Mas, de qualquer forma, é uma aventura muito grande quando você consegue, né, ter esse discernimento, quando você consegue coligir esses elementos de uma forma harmônica, sinérgica, você tem um resultado fora do comum, né? E cria-se um legado, como você bem falou, e uma perenização de tudo isso, né? Que eu acho que é bastante importante. Agora, no seu portfólio, que eu já andei pesquisando, que a gente tem que ser criativo e curioso, lá no Instagram, por exemplo, né? Esse portfólio seu exemplifica de maneira singela, eu diria, né? Trabalhos interessantes que foram desenvolvidos pela sua agência, que estão em desenvolvimento, a gente tem notícia de alguns. E eu queria saber como que se dão os insights, né, que disparam as campanhas, que beneficiam os clientes, desse tipo de produto, por exemplo, que você oferece, que você vende lá. A gente tem algumas... Eu arriscaria dizer alguns teasers, porque algumas obras não estão completas, mas eu acho que a ideia é essa mesma, e assim, realmente deixa a gente bastante curioso, então vou aproveitar a oportunidade de tê-lo pessoalmente aqui, depois de esperar tanto a agenda, para poder falar um pouco para nós sobre isso. Como é que se dá esse insight, como é que a gente fecha lá aquela, né, para usar um chavão, lá do simbolismo, como é que a gente tem aquela chave de ouro, aquele versinho, né, que conclui a cerejinha do bolo. Muito obrigado. Eu acho... Você conhece Síndrome do Impostor? De certa forma. Eu acho que a caminhada profissional, para quem é autônomo, ela é bem tortuosa. Uhum. Então, eu acredito que eu sofri bastante, assim, até me dar o direito de me compreender parte de um processo, assim, de falar assim, não, peraí, eu acho que eu faço parte da concorrência agora, uhum, sabe? Eu não estou mais ali pegando o resto, sabe? Eu acho que a partir desse momento eu comecei a acreditar mais. E por que eu digo acreditar? Tudo que eu faço hoje, eu venho tentando fazer com entrega máxima, no sentido emocional da coisa mesmo, sabe? Um envolvimento, né, diferenciado. Me envolver, porque eu não sei qual vai ser o resultado disso tudo, sabe? Uhum. A vida é tão rápida, tão curta, tão efêmera. Então, eu tô tentando me divertir bastante no processo, ser o mais autêntico possível, sabe? Uhum. E isso, com essa cobrança de, assim, não, isso não tá bom o suficiente. Isso tem que ficar um pouco melhor. Entendi. E aí você vai revisitando, e no final eu gosto de olhar o produto final, seja ali na fotografia, no audiovisual, ou na identidade de marca, website, enfim. Eu gosto de sempre olhar assim, será que isso daqui tá com cara de produto final? Isso aqui tá pronto, assim, para ir pro mercado? Interessante. Tá finalizado isso aqui? Essa autoavaliação, esse autoquestionamento. Então, isso eu acho que, e claro, assim, 90% das vezes eu acho que não tá bom, sinto, né, um pouco de uma certa fragilidade ao entregar, mas eu acho que isso que mantém, assim, a barra um pouco mais acima, assim. Sim. Claro que não é sempre que a gente consegue entregar o melhor resultado possível, mas acho que a tentativa é essa, acho que talvez um pouco disso. Legal. Existe também o timing da criação, né? A gente precisa estar sempre inserido no contexto, imerso, envolvido mesmo, literalmente, imiscuído, a ponto até de, se fosse possível, que houvesse uma osmose mesmo, né?
para a gente poder sentir esse momento, que é bastante peculiar, bastante subjetivo, bastante recôndito, né? Então, o momento em que você acende aquela luz acima da cabeça, literalmente, que é aquela imagem que todo mundo tem da grande ideia, né? Então, eu acho interessante porque você mostra uma consciência do trabalho, uma devoção à arte e uma humildade antes de tudo. São elementos saudáveis que devam sempre permear os ofícios, né? Então, sem que naturalmente a gente sofra por um mito de Apolo ou qualquer outra repreensão, mas isso pode servir como parâmetro para nortear a caminhada, né? Então, eu acho isso muito interessante. Tem agora sobre assim, o processo criativo, acho que eu não posso deixar de colocar aqui. O processo criativo, na minha visão, depende de duas coisas muito importantes. E são duas coisas mal vistas por uma visão preconceituosa da sociedade. Isso enfim, é um legado triste, mas é verdade, que são a dispersão criativa e o cruzamento de referência. A dispersão criativa é você se permitir, é o oposto de empregar esforço. Né? É você conseguir afastar, olhar a janela como um todo, a pintura como um todo, e tentar, assim, respirar fundo, sabe? Buscar, porque isso vem de outro plano de raciocínio, sabe? Não vem, é claro, confiar no processo é 80% do resultado. Sim. Mas sem a dispersão criativa, você não vai conseguir atingir um resultado mais original, mais autêntico. E o cruzamento de referência, que é tido muito como cópia e tudo mais, para mim é uma questão de coesão. Você precisa ancorar o seu resultado em alguma coisa que se assemelhe àquela zona de influência no qual quem está te contratando espera que você entregue. Sim. Então, são dois elementos que eu acho que geram aquela coisa do é isso, sabe? É imprescindível, né? Concordo. Agora, vamos falar um pouquinho dos projetos. Você está trabalhando em algum tipo de projeto recentemente? Quais seriam? Quer dizer, na medida do que você puder revelar alguma coisa sobre eles, né? Naturalmente. Eu até me lembrei de falar sobre essa questão por causa da relevância, né, das produções audiovisuais, inclusive navegando mesmo nas redes, né, eu tive de uma forma assim, muito, muito sutil, muito rápida, eu vi uma atuação sua junto à família Goulart, né, o Paulo Goulart, Nissete Bruno e a Beth Goulart, são atores globais, famosos, né? E vi um trabalho, um fragmento de trabalho desenvolvido por você, por isso me lembrei, inclusive nem sei se era algo transicional, ainda um diamante bruto, enfim, mas como se trata de um projeto audiovisual no qual você também, né, uma área na qual você também atua, melhor dizendo, eu falei, eu não posso deixar de perguntar, mesmo que ele não deu spoiler, eu posso deixar de sair daqui sem brindar a gente com pelo menos deixar a gente curioso para a gente continuar acompanhando. Rodrigo, eu sou abençoado por poder colocar em prática as habilidades que eu tenho, por poder trabalhar em projetos que eu admiro, em volta de pessoas que eu amo, e criar coisas novas, coisas com relevância. Então, eu acho que eu estou vivendo um momento em que tá tudo certo. Sabe? E isso é graças a quem eu venho me envolvendo, os projetos aos quais eu estou me associando. E isso é muito plural. Entendi. Por exemplo, eu estou trabalhando num documentário
que é um projeto de extensão lá do IFE. Legal. E aí a gente está fazendo uma pesquisa de campo, entrevistando várias pessoas aqui na cidade, que é sobre um professor saudoso, tá? Enfim. Tá minha área, que bom, cara, bacana. Tá numa etapa um pouco mais ali do sigilo, Entendi. mas eu consigo trabalhar elementos ali de edição, sabe, mais cinematográficos. Tem um outro projeto que é carro-chefe também, que é com a Beth Goulart. Eu cheguei até ela através da minha esposa, e a Beth ela é uma pessoa de ouro, assim, cada trabalho que eu faço com ela, eu saio de lá sabendo muito mais, né? Eu chego Faço ideia. Na humildade de absorver o máximo que ela tem a passar como profissional da área, né, também. Eu me lembro dela na dramaturgia, né? Já, assim, mais das novelas, eu não me lembro de ter assistido alguma peça em que ela estivesse interpretando, mas na dramaturgia, sim, ela teve papéis marcantes, né? Ela tem quem puxar, porque pai e mãe foram fantásticos, né, nos papéis. Agora, só uma curiosidade a respeito da questão do documentário. Eu acho interessante, assim, eu particularmente gosto muito de documentários, dos mais variados temas, porque a função principal do documentário é produzir memória. E quando você coloca uma certa liberdade de produção, uma certa liberdade técnica, por exemplo, né? Eu sou muito curioso, né, nessa área, não tenho conhecimento, mas sou muito curioso, eu observo muito. Você tem oportunidade de variar os planos também de filmagem, planos de entrevista, suponho que deva ser alguma coisa nesse sentido. Você mistura, quer dizer, você inova, não usa o plano tradicional do documentário, você usa alguma coisa que vem de outra arte? Olha, tudo é possível. Eu acho que faz sentido, né? Tem uma expressão que é o B-roll, né? Que são aquelas imagens que a gente usa para complementar e sobrepor as narrativas, né? Sim. Então, é possível fazer bastante coisa interessante. Eu acho que os planos, né? Quando você trabalha com multicâmeras, com uma equipe, né, com mais equipamento, as possibilidades são muito mais interessantes, né? Aqui, por exemplo, no estúdio a gente tem 3 pontos, né, de câmera, uma iluminação que vai conseguir fazer com que tudo isso aqui seja possível. Quando você está trabalhando com uma equipe reduzida, você tem que fazer aquilo que vai facilitar o operacional. Então, eu costumo gravar ali num plano americano, que vai me permitir, numa qualidade boa o suficiente, que eu consigo cortar ali para um close, e também lembrando sempre de fazer essas imagens de sobreposição. Mas acho que a composição acho que é o mais divertido da coisa, sabe? Além do tempero na edição, eu acho que é a composição de entender onde que você está, posicionar a pessoa, iluminar de X forma. Entendi. Quer dizer, então existe um componente, existe um protocolo, mas uma certa liberdade que é o que vai diferenciar, né, de acordo com esses elementos externos, esses elementos que você citou aí, que podem ser misturados, né, à técnica, e enfim, você não vai desvirtuar o que é litúrgico, digamos assim, no documentário, né? Mas você tem uma certa liberdade para dar aquele toque diferenciado. Sabe onde está a cereja do bolo? É em observar. Eu amo esse aspecto de observar e deixar com que o assunto... Aí com o assunto eu estou falando ali um pouco de fotografia, né? O assunto que está sendo fotografado, ou um pouco de audiovisual, o assunto que está sendo tratado e gravado. Mas deixar que ele se desenvolva e você está como observador. Entendi. Então, através da fala das pessoas, através do contexto do documentário, você consegue na edição, por exemplo, colocar um personagem respondendo a outro personagem, mesmo que sejam relatos de 25 anos de distância. Legal. Muito bacana. Nossa, então nós já estamos assim, animados, ansiosos, de repente já até... A ansiedade é tanta que já vai ficar registrado um outro convite, porque quando isso chegar a público, né, nós queremos ser, não sei se seremos os primeiros a saber não, mas se não formos, não tem problema, pelo menos você vai voltar para poder falar para o nosso espectador, internauta, nosso ouvinte, né, e mostrar essa diversidade, né, essa observação e o resultado
que vem disso tudo para nós, com certeza, né? Agora, quais são as perspectivas, vamos dizer assim, vamos pensar já numa transição, já no momento, né, de médio prazo, talvez médio, longo prazo. Quais seriam as perspectivas, né, para esse futuro delineado nesse lapso temporal, em termos de produção? Tem alguma coisa pintando, contatos, propostas, aí, networkings da vida? Tem algum tipo de produção especial aí de que você goste mais de executar nessa lista de possibilidades que você colocou para nós e que os profissionais dessa área têm condição de fazer? O que você pode adiantar? Olha, eu acho que isso é um pouco amplo, né? Cada profissional ele vai ter que se identificar dentro do que faz mais sentido para ele. Entendi. Eu sou muito íntimo do trabalho cultural e eu venho percebendo que eu tenho uma facilidade de trabalhar ali, eu consigo trabalhar a expressão artística minha através do registro, né? E sem falar que eu consigo ajudar na produção, ter mais contato com esse aspecto. Isso me agrada muito. Mas além disso, assim, todo profissional que quer escalar, ele precisa nichar, ele precisa de nicho. Né? Eu não sei se eu estou na etapa do nicho ainda. Chegarei lá. Entendi. Né? Enquanto isso, eu estou me envolvendo com diversos projetos. Né? Vou dar minha segunda oficina de fotografia agora. Então, a primeira eu tive a oportunidade de dar uma oficina no Senac aqui de Barbacena. Agora, junto com a Associação Socioambiental Filhos das Estrelas, a gente vai fazer uma oficina de fotografia dentro de uma comunidade quilombola em Santos Dumont. Então, esse é um elemento que tem sido interessante para mim. Essas peças publicitárias que eu venho fazendo para personalidades específicas, né, para empresas específicas, tem sido muito interessante. E trabalhar com identidade visual, para mim, é muito satisfatório também. Né? Se eu puder, além disso, colocar certos projetos culturais, né, para fora do papel, também gostaria muito. Eu gostaria muito de envolver a comunidade nesse raciocínio de que a sua vivência pessoal e as intercorrências da sua vida são elementos da sua carreira como indivíduo e como profissional também. Isso foi uma montanha-russa na minha vida e não precisa ser um elemento negativo na vida de outras pessoas. Talvez se identificado cedo pode ser ali uma joia bruta, sabe? A ser trazida ali para a parte da criação, sabe? Enquanto profissionais criativos, quem sabe se tornarem profissionais de ponta. Eu acho que eu gostaria muito de atuar ali. Tem alguns projetos para tentar num possível edital. Vamos ver o que o futuro traz. Bom demais. Só de já ter essa concepção, né? Certamente onde há um desejo, haverá um caminho. E eu vejo uma atitude altruísta de sua parte. E isso vai lhe render certamente um retorno, alguns retornos inesperados e positivos, a maioria deles, porque quando se faz com esse espírito e de maneira desapegada, né, despretensiosa, a gente percebe muito facilmente isso. A gente conversava, antes de a gente entrar no ar, a gente conversava informalmente off the record, vamos dizer assim, né? Então a gente já tinha, mais cedo, a gente percebe isso, e aqui também não foi diferente. Então eu acho que esse é um caminho que é um retorno. A gente está sempre vivendo isso, né, ciclicamente aqui no tempo em que a gente estiver na trajetória. E você haverá de se lembrar disso certamente. Né? Agora, muito interessante esse seu relato, esse bate-papo todo interessante em termos de altos e baixos, enfim, de caminhos. Mas eu queria saber, nós queríamos saber, e a sua história com Barbacena? O que ela representa no seu cotidiano? O que a cidade é para você no dia a dia? Como é que você vê a cidade? Como é que você vive a cidade? Absorve a cidade? Como é que essa transmutação existe, já que você é um profissional da área de criatividade? Como é que você enxerga nos detalhes, vários detalhes ricos que a cidade tem? Enfim, sua história com Barbacena tem homenagem ao nosso
título do nosso podcast. Sim, com certeza. Eu acho que todo adolescente tem aquele período, eu quero sair, eu quero, sabe, conhecer o mundo. Eu acho que demorou para essa abertura para a cidade surgir. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar com produção cultural, através dos festivais de música, eu comecei a ter um pouco mais de contato com outros produtores, né? E com esses elementos mais raiz da cidade, né? Sim. Eu lembro, como se fosse ontem, do Festival da Loucura, que ele trabalhava ali as questões manicomiais e aí, através disso, ter contato com o museu e nesse desabrochar começar a perceber a questão arquitetônica da cidade, que tem uma riqueza absurda, né? Então, assim, eu acho que Barbacena tem muito, e talvez o próprio barbacenense nem veja isso tudo. Não sei se... Eu não acredito que seja falta de iniciativa, sabe? Eu acredito que seja, assim, o dia a dia não permitindo mesmo. Isso. Mas existem inúmeros projetos, inúmeros prédios históricos, né? Inúmeras iniciativas que eu acho que a gente pode tirar proveito emocional, intelectual, sabe? Só preciso estar permeável para conseguir absorver um pouco disso. É verdade. E você citou uma festa que é assim um auto identitário do barbacenense, mesmo que a alienação, vamos dizer assim, seja uma marca negativa, ou tenha sido uma marca negativa, porque a ideia do festival, dentre outras, é exatamente desconstruir aquilo que a gente tinha de mais negativo, que tivemos durante anos, né? Não só na cidade, quer dizer, replicávamos isso na cidade, mas no estado, no país e fora daqui, inclusive. Infelizmente, nós deixamos, né, o Festival da Loucura, uma iniciativa de gestões passadas. Não estamos tendo a possibilidade de vivenciá-lo por hora, né? Esperamos que no futuro a gente possa ter essa sensibilidade novamente. Mas eu também relato, ou depreendo da sua fala, algo extremamente importante e que você hoje, de uma forma mais incisiva, ajudou a contribuir. Talvez o nosso munícipe, os nossos conterrâneos não tenham muito tempo, mas o nosso bate-papo aqui, não apenas pelo título, mas pelas pessoas, porque eles, os entrevistados, que são os principais elementos, os indivíduos, as estrelas, que ajudam a contar as histórias da nossa gente, para que essas pessoas que eventualmente não tenham muito tempo ou alguma outra forma de obstáculo para conhecer mais o nosso lar, a nossa terra, a nossa vivência, né, possam ter um momento, né, para conhecer mais, né, para conhecer também as pessoas que aqui estão, que tentam fazer alguma coisa por nós, pela cidade, para as gerações que estão vindo, né, amanhã se mirarem no exemplo e replicarem ou até aperfeiçoarem. Eu até desejo que até aperfeiçoem, porque vão ter condição de fazer muito melhor, a gente espera isso. Então, assim, nesse sentido, para além das suas contribuições profissionais, dos projetos maravilhosos que a gente citou aqui, mesmo que de maneira mais genérica, porque existe um certo sigilo na preparação até que cheguem a público, é claro, é natural, mas muito para além disso, você hoje aqui cumpriu e ofereceu uma boa parte do seu tempo para poder dar essa contribuição, né? Cumprir esse papel de barbacenense, de retribuir para a cidade aquilo que você tem recebido dela nesse tempo todo. Eu entendi claramente da sua fala esses elementos. Então eu fiz questão de deixar registrado porque eu acho isso muito importante, é parte da sua identidade André, não propriamente André barbacenense, e é um valor que é também o que te abre outras portas fora daqui, faz ter esse brilho e a gente fica orgulhoso, porque as pessoas não sabem, às vezes, não tem tempo de saber, né? Então, esses voos outros, para outros horizontes, de pessoas nossas aqui que estão fazendo acontecer, são relevantes e interessantes, e a gente precisa conhecer ao mesmo tempo que a gente contribui. Eu acho que você fez isso aqui hoje, e a gente está muito feliz.
a gente está muito agradecido. Eu percebi na sua fala serenidade, assertividade, tranquilidade, também esses valores que eu acho que são muito importantes, né? A simplicidade, a naturalidade, o altruísmo, já citei, uma humildade em tratar de determinadas questões. Eu acho que isso é muito alvissareiro na trajetória de qualquer pessoa, sabe? É algo que a gente precisa cativar, levar, partilhar, exercitar. E nós estamos muito felizes também porque custamos a chegar aqui, né? Como eu falei, a terceira vez, as agendas complexas, mas a gente conseguiu. E conseguimos juntos, ninguém faz nada sozinho. Nós estamos aqui, nós dois, tem a nossa técnica também, que está me ouvindo falar aqui, nossa área técnica, que sempre nos dá o suporte, né? Já foi sempre citado, sempre lembrado, assim será. Então, nós estamos muito, muito agradecidos. É uma pena que a gente chegou ao fim, mas assim, já queremos deixar pré-agendado um convite para termos a precedência, se a gente conseguir, de ouvir falar em primeira mão e exibir, quem sabe, trechinhos aqui dos projetos que estão chegando, que você citou, enquanto a gente bate um papo gostoso como foi o de hoje. Perfeitamente. Eu digo mesmo sobre você, Rodrigo, também. Eu venho acompanhando as suas iniciativas, seu modo de enxergar, seu modo de agir, de perceber os projetos. Também é de se dar muito orgulho. Fico muito feliz de que nossos caminhos se cruzaram. E agradeço a ABL, agradeço a 93, né? A equipe técnica que está ali também junto com a gente. Isso aí. E acho que é isso. Se alguém quiser acompanhar esses trabalhos, quiser ir lá no @AndréFelipeOliveira, pode acompanhar os próximos projetos, as novidades. Muito bom, só tem coisa boa. É isso aí. Nós estamos te aguardando aí, tá joia? Bem, meu caro amigo ouvinte, espectador e internauta, esta foi mais uma edição do podcast Histórias da Nossa Gente, pela Rádio 93 FM, a Rádio que é Show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. A gente agradece pela sua audiência e te espera nas próximas edições. Um grande abraço e até lá.